dia, bom dia, ótimo dia para todos. Paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado, feliz sábado a todos. Que Deus possa iluminar esse dia, que possa ser mais um dia de bênção. Vamos lá, mais uma live. Hoje é sábado, dia do melhor da semana. Eu creio que todos sabem disso. Dia de você recapitular com a gente o que melhor houve nessa semana. Olá! Bom dia! Bom dia, paz de Deus, tudo bem? Amém. Tudo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo certo aqui. Tá indo pra trabalhar ou pra malhar hoje? Não, hoje vai ser exercício, HIIT aqui em casa mesmo. E faxina e dia que segue. Que pancadão. É. Peraí que a minha coisa tá caindo aqui, peraí. E aí, Flávio, como que estamos por aí? Bem, Os bem. meninos estão bem? De saúde? Graças a Deus. Tá todo mundo bem. Tudo em paz. Essa noite que eu não dormi bem, fiquei meio, sei lá. E praticamente passei em claro. Mas tá tudo certo. Agora o sono chega e aí dá pra dormir de novo. Aí inverte. Inverte, eu tô invertendo. Essa semana foi uma semana bem punk, na verdade, desde a semana passada, né? Virada de sistema, adaptação, programação de promoções. Então é uma série de coisinhas, detalhes que você fica assim, né? Tenso. Entendi, Mas preocupado. enfim, preocupado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tudo certo. Isso que Que bom. importa. Vamos lá. Essa Sim. semana nós começamos fantasticamente com o Zé Carlos no domingo, falando a respeito de planejamento tributário, certo? Certo. E foi um assunto muito relevante, principalmente para quem planeja aí montar uma startup, para quem planeja aí montar um negócio, para quem precisa entender que eu falo assim, no sentido assim, para quem precisa saber da importância que é se programar desde o início, já prevendo o que você vai pagar de imposto, o que você pode economizar de imposto. Então, assim, algo me chamou muita atenção na conversa dele, que eu perguntei a respeito o que faria uma pessoa que está começando, que não tem condição de pagar um advogado tributário. E aí ele foi na lata, vai estudar. Então, assim, mais uma vez mostrou que você tem que estar preparado, né, Ana? Não dá para Sim, montar só um negócio. depende de você, né? Depende de você. Estudar é você e o computador, né, Flávio? É uma coisa interessante, Flávio, porque assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa planejar, né? Por isso que a gente tá aqui. Primeiro a gente mostra, sim, é isso aqui que você precisa pensar. Aí a pessoa vai estudar, vai planejar, vai colocar no seu, né, seu escopo de planejamento, de estudo. E aí isso é interessante porque às vezes a pessoa nem sabe disso, né, Flávio? Nem conhece. Existe um estudo, Ana, que fala o seguinte: por que o brasileiro é tão empreendedor e o resto do mundo não gosta, não são pessoas que empreendem? O que é que diferencia isso? Apesar da carga tributária no Brasil ser dita, por que as pessoas querem empreender? O que é isso? E o que mais parece como resposta é o seguinte: o brasileiro não sabe o risco que está correndo empreendendo, entendeu? Ele Então, assim, desconhece o risco, por isso que ele quer. Pode ser. enquanto os outros países é cheio de informação, cheio de estatística, cheio de números, e as pessoas são acostumadas a se planejar para fazer algumas atividades, quando elas olham lá, por exemplo, uma estatística brasileira, 80% das empresas não passam do segundo ano. Ela fala: Deus me livre, não quero empreender de jeito nenhum, Mas o entendeu? brasileiro é otimista. Comigo não vai acontecer. O brasileiro nem tá nem aí para isso. Ele fala assim: nada, isso aí não, essa estatística aí é para me desanimar.
Eu sou, como é que é o floco de Eu, neve o de Goiás? floquinho de neve. Eu sou o Comigo floquinho não, de neve. comigo não. Então, o que que acontece? E aí, nos outros países, não, o cara já fala assim, peraí, eu vou entrar num negócio que 80% vai dar errado, tô fora. Eu quero começar num negócio que 80% vai dar certo. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, essa mudança de pensamento faz com que nós sejamos um povo altamente empreendedor, cheio de loucura, a gente investe e muita coisa dá certo, assim. Não estou aqui para falar que não dá certo, muita coisa dá certo. E o grande detalhe é esse, que quando você tem informação, quando você planeja, esse índice de 80% talvez seja por causa exatamente disso, das pessoas que não se planejam, concorda? Sim, sim, com certeza. O pessoal abre os negócios, né, e não sabe sequer os impostos que estão relativos àquela atividade, né, Flávio? E aí, quando vai, começa pequeno e aí vai virando uma bola de neve, de forma que fica incontrolável depois. É, terça-feira eu fui numa palestra aqui, a primeira palestra, olha pra você ver, o primeiro ou o segundo, uma coisa assim, encontro das as associações comerciais, hotéis e restaurantes, restaurantes, bares e dos hotéis. Os três grupos estavam juntos para falar a Uhum, respeito de como melhorar o turismo aqui na cidade, sabe? uhum. E o que a gente mais vê quando fala é assim, ó, nós precisamos mudar, mas e aí? O que que nós vamos fazer? Por onde começar? Isso, aí o primeiro que comentou falou assim, para a gente mudar a gente precisa de dinheiro. Então, quando a gente tiver dinheiro a gente muda. Entendi, entendi. Naquele dia, assim, na meia-noite, que tiver muito dinheiro, aí começa o plano de ação. Na Aí verdade, é começa a pensar, né? Porque até isso. então. O dia que nós tiver dinheiro a gente vira gramado, entendeu? Ah, meu Deus. E aí, o que que acontece? Se não se planejar, não vai ter dinheiro nunca. Aí um lá levantou e falou, não, eu tenho um projeto para apresentar. Eu pesquisei isso. Alguém aqui acha que isso é muito maluco? Ou eu vou ficar sozinho na chapada ou tem mais doido comigo? Que E, legal. resumo, um monte de maluco entrou no meio. Esse é um cara que, né, toma frente e não viaja sozinho, né, Flávio? Geralmente essas pessoas malucas, assim, levam muita gente. Entenda, precisa da ideia. E a maioria das pessoas faz o quê? Reclamam. Joga a Sim, culpa no governo, joga a culpa no Bolsonaro, joga a culpa no Lula, joga a culpa em qualquer um. E o ponto é, se a gente não tiver ação, se a gente não se planeja chegar daqui 2 meses, 3 meses, um ano, dois no máximo, porque aquele negócio também, Ana, de planejar para os próximos 5 já era. Porque o mundo tá assim, ó, bum, três bum, meses já mudou totalmente o cenário, né, já Flávio? é outra É situação. a velocidade Eu até brinquei com a das minha coisas. mãe, eu falei, ela falou pra mim, nossa, a carne tá ficando muito cara, não sei o quê. Eu falei, pois é, esses dias eu vi uma notícia que a Globo deu como uma boa notícia, que a China passaria a comprar carne do Brasil, que o Brasil ia vender mais carne para a Arábia, para não sei para onde. Eu falei, claro, é evidente que se vai vender mais para fora, aqui vai ficar mais caro. na- assim, natural. Então isso é bom para quem? Para quem tem vaca. Para quem não tem, entendeu? Uma decisão de um governo ao passar a comprar é mais gente querendo aquele mesmo produto. Mais gente querendo aquele produto, você vai ter Mas, que vender mais caro. Concorda? sim, infelizmente, né, Flávio? Vamos todo Então, mundo virar vegetariano. E aí todo tudo se mundo. resolve. Natal com ovo, vai ser top. Não, Aí, brócolis, olha que chique. Brócolis e couve-flor. verdade. Aí, Ana, depois de falar de planejamento tributário, na segunda-feira nós continuamos tratando desse assunto. Nós falamos a respeito do porquê que era importante. Na terça, nós falamos a respeito dos tipos, né, de planejamento, que é o corretivo, que é o estratégico, que é o tático e o operacional, que é as formas de você planejar tributariamente a sua empresa. E na quarta, nós falamos que planejamento não é só para a empresa. Você que paga imposto de renda, você que
Ana, e nós não tocamos no assunto que eu vou relembrar aqui, o pessoal aí que tem as possíveis heranças do avô ou do pai, essas pessoas precisam se planejar. Achei que era um passarinho querendo bater aqui. As pessoas precisam se planejar tributariamente para isso. Na questão da herança, dá para economizar, Ana, mais de 30% do valor que você vai receber como herança. Sim, antecipar, né, Flávio? Antecipar isso, só a antecipação dessa decisão já faz você economizar rios de dinheiro. E de Sim, uma coisa que por direito seria seu 100%, você vai ter que arrumar um repartir sócio. com o governo, Às vezes né? as pessoas entendem, né, Flávio, tem um significado muito moral, né, assim, uma coisa mais tabu sobre falar sobre herança, sobre coisa. As pessoas se sentem ofendidas, né? Então, acho que precisa esclarecer que essa ofensa vai ter um preço, né, de 30%. Essa sensibilidade, né, nesse assunto, vai ter um preço, vai pagar por isso. E aí, então, acho Geral, que a gente precisa quebrar esse tabu. Pode falar. geralmente quem vai, né? Vamos falar, o cara que fez a herança, o que trabalhou, ralou, conquistou todos os bens, ele fala, não tô nem aí, vou morrer mesmo, então que dê pro governo, né? Sim. O pensamento bem ignorante a respeito desse ponto. Outro ponto é, se vai tratar desse assunto, o cara acha que você está gorando a vida dele. Você Ou está que tá querendo. querendo dinheiro dele. E para tudo isso existe as soluções. É, Existe você continuar usufruindo até que você esteja, né? Alguma vivo. situação aconteça, enfim, de incapacidade ou morto. Então, enfim, o que precisa é conversar a respeito disso, planejar para isso, É, para Flá, que não perca, né? Pode falar. esse assunto é muito. Eu tenho tido muita experiência sobre esse assunto, sobre morte, né? E eu estava lendo esses dias um livro e a gente tem conversado na hora do almoço com algumas pessoas, inclusive. Eu tenho conhecido pessoas através desse assunto, olha que engraçado. E aí, e tem uns colegas que ficam assim, não, Ana, de novo, Ana, morte de novo, não. Eles querem correr. Mas assim, como a minha situação, eu fui obrigada a falar sobre isso, então é muito fácil, né? Para mim falar e é bom para mim. E aí quando eu encontro pessoas com as mesmas experiências, a gente troca informações, é muito importante isso. E aí eu vejo, Flávio, quantas pessoas estão despreparadas, né? Quantas pessoas, sei lá, simplesmente esquece esse fato que um dia nós vamos. Então, o Ninguém vai. negócio não, ninguém. É a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora. E tudo bem, a gente é cristão, acredita que não é o fim, né? Absoluto, né? Que tem algo além disso. Mas aqui, para você não deixar ninguém em situação difícil, né? Para você se preparar, né? A sua família estar preparada, é importante pensar nisso. É importante deixar testamento, é importante falar sobre isso, inclusive enquanto tem saúde, Flávio, porque a sua família vai ficar realmente sensível se você estiver doente, né? Estiver em tratamento, tal. É ruim falar sobre isso nessa ocasião. Mas enquanto está saudável, já fale sobre isso. Fale, olha, eu não vou doar órgãos, por exemplo, o Gugu, né? Que faleceu ontem, né? Uma infelicidade aí. Ele já deixou escrito que ele queria doar órgãos, entendeu? Então, da mesma forma, tributariamente, é isso que a gente está sugerindo, que se faça uma antecipação, um planejamento, uma programação, para que você não tenha sócio naquilo que você construiu durante a vida inteira, né? É importante isso. Ressaltar que um dia a gente vai sim, então se programe, para ninguém passar dificuldade, para ninguém ter problema. Ana, e a maioria das pessoas fazem isso vinculando pessoa física com pessoa jurídica. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa tem uma fazenda gigante lá, certo? E aí ela vai, pega essa fazenda, faz virar uma empresa. Em vez de ficar no nome do seu Manuel, vai ficar no nome da companhia Manuel. E Sim, quando ele coloca essa fazenda no nome de uma empresa, todos os filhos entram como sócio dessa empresa. Então, cada filho, o patrimônio é o valor da fazenda. Cada filho fica com X% daquele patrimônio. Então, o que acontece? E lá fala assim, ó, se o senhor José, que é o maior dono, né,
Uhum, ele tem majoritário. majoritário, ele tem 51% para ter o controle. Se o senhor José falecer, as partes dele, a cota dele é dividida proporcionalmente para todos os outros que têm os 49%. Isso já deixa acertado no contrato. E aí, na hora que isso acontecer, que vai acontecer, com ele ou com qualquer um dos filhos, aquilo já tem o destino, já está consolidado. Então, Não vai acabou. ter briga depois, né? Ó, não precisa refazer escritura, não precisa mudar de nome, não precisa nada disso. A situação continua acontecendo, entendeu? Então, assim, é só se programar e ver a melhor opção. O que a gente está querendo dizer assim, se programa para isso, busca um profissional para isso, entendeu? Isso. Não é, Faz- não é ficar deprimido, achando que vai morrer. Não. É só não sofrer, não E, trazer e, sofrimento para assim, os outros. e assim, saiba que isso existe, né? Eu acho que o grande É, detalhe é isso. Se um advogado vier conversar com você, não fica achando que o cara quer te ver morto. matar. Tem muito tabu sobre isso, Flávia. As pessoas Muito. realmente só como se não fosse acontecer, né? O fato de não falar sobre isso vai impedir que eu morra. Não, você vai morrer sim. Só Sim. que uma forma é você planejar, se programar para ninguém passar dificuldade, e a outra é fingir que isso nunca vai acontecer, chegar na hora e tá aquela confusão, tem que resolver um monte de papel, ter mais um sócio de 30% do que você fez, sabe, o que você tem, enfim. É um assunto que precisa ser trabalhado em vida, em saúde, sim. É um E, planejamento. e outra coisa fantástica, que inclusive, Ana, por ignorância, ou talvez eu não sei nem dizer o porquê, eu fui até excluído de alguns grupos da igreja, que foi a respeito de falar que imposto de renda tem algumas pessoas que têm algumas doenças graves que não precisam declarar. Eu peguei aquela nossa live a respeito disso e coloquei alguns grupos, sabe? Aham. É, tocha de fogo e tal, que é isso, né? Coloquei, o pessoal, ó, esse assunto não é assunto pertinente ao grupo aqui, que é focado em oração, é focado não sei no que. Eu falei, não, gente, tudo bem, excluo agora. Só que a única intenção minha é mostrar que a informação Informação. ela vale ouro. E quando a informação é algo que vem para contribuir, né, Ana? Um negócio tão sério, não é corrente de manda que daqui 7 dias você vai ganhar alguma coisa. Não é isso. Cara, você tem uma doença daquelas graves, você tem problema cardiovascular grave, você tem hanseníase, você tem AIDS, você tem CA, qualquer um desses não precisa pagar imposto de renda. Olha que importante isso, né? Cara, você está entendendo? Então, assim, se você trabalha numa empresa e você tem uma dessas doenças, vai lá no departamento pessoal, mostra que você tem e acabou. A partir daquele dia você não vai ter mais isso descontado da sua folha. Se você é aposentado, vai lá que não vai ser descontado isso da sua renda. Então, para, gente, pelo amor de Deus. Isso é informação, né? Então, assim, a Sim, gente tem ignorância que parece que a gente não consegue entender, aceitar, né? sim. Tá tudo bem. Às vezes a pessoa não quer estar ciente, né? Sei lá. A gente tem que. Sei lá, não sei porque também. Tá E, uma. e tá tudo certo, e tá tudo bem. E Infelizmente. na quinta-feira nós falamos a respeito de TBC, de testemunho, e eu acho que para mim é o melhor dia da semana, que é o dia que a gente relembra alguns fatos que Deus fez conosco na nossa vida. E quinta-feira você falou a respeito de uma promessa que Deus tinha feito, né? E cumpriu Sim, tão rápido a questão de muito estar rápido. entre os doutores. Entre E os eu doutores. contei, e eu contei, porque nessa semana foi a Semana da Consciência Negra, uma falácia, né? Uma, algo produzido aí para ser vendido como uma verdade, mas eu contei a respeito de uma obra que Deus fez comigo a respeito de racismo, a respeito de pessoas querer te valorizar por causa da cor que você tem ou desvalorizar por causa da cor. Então, assim, foi uma semana muito produtiva. Sexta-feira, para finalizar, nós falamos a respeito de pressão alta, Pressão alta. Hipertensão. hipertensão. Sim. Show de bola. Foi uma semana Fala. muito boa. Foi. Falamos sobre a importância de prestar atenção, né? Nos menores detalhes, né? Nos sinais que a hipertensão traz para a gente, a importância disso, quanto isso influencia nas maiores porcentagens de morte, né? O causador de morte no Brasil, principalmente homens que não estão muito
Principalmente negros, né, Ana? É, Principalmente. então, tem sim uma questão aí com uma raça, né? Que é específica, enfim. A gente falou sobre isso, sobre a importância de cuidar da saúde, de ter hábitos saudáveis para não desenvolver isso, né? O que você queria falar? Você queria falar alguma coisa? Duas coisas que a gente já falou aqui que é ligado a mais, acontecer mais em negros. Um é o câncer de próstata e agora a pressão alta, né? Sim, sim, tem uma porcentagem aí, enfim. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre os hábitos saudáveis, né? Que a gente sempre volta nesse assunto, que é se alimentar bem, fazer exercício, né? Ter uma rotina saudável, né? Prestar atenção nisso, investir nisso, né, Flávio? Porque às vezes a gente acha que é muito longe, está muito distante, mas não. Uma simples ação durante o seu dia, né, de tomar mais água, por exemplo, já influencia uma série de coisas, uma série de funcionamento do seu organismo começa a trabalhar de forma normal. Um simples fato de não usar o saleiro em cima da mesa, não usar o tal do sazon, né, na comida, já vai influenciar uma série de coisas, já vai te ajudar num monte de coisa para você. Ó, o Claudinho aqui, ó. Isso aí, Claudinha, nosso médico da família, fofinho. Então, ele pode falar com muito mais propriedade sobre isso, né, Claudinho? Mas o fato é que a gente quer incentivar que as pessoas olhem com outros olhos, né? Que a gente está aqui por um período de tempo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é aquilo que Deus nos deu para fazer a sua obra, né? Fazer o trabalho que Ele nos quer daqui no mundo. Então, a gente Templo e precisa morar cuidar no disso. Espírito Santo. Templo e Sim, morar. sim, a gente precisa cuidar do templo também, né? Porque Deus era tão detalhista, né? A gente já falou sobre isso. Tão detalhista, né? Com os templos, né? Tudo, você vê as flores, né? Com aqueles detalhes, umas cores diferentes. O miolinho é diferente do resto. Então ele é detalhista, ele é criterioso também. Então por que a gente tem que simplesmente levar as coisas de uma maneira superficial, né, com a nossa saúde? Não, a gente tem que ser detalhista também, a gente tem que cuidar nos mínimos detalhes do nosso tempo. É a nossa casa, você vai viver, assim, o tempo que você tiver aqui, você vai estar em contato com isso. Então por que não se preocupar com isso, né? Com a qualidade da sua vida, né? O tempo todo, você vai ter que sofrer com pressão alta? Não, vai cuidar agora. Vai parar de comer o sal, né? Em excesso. Vem cá, meu amor. Vai beber mais água, fazer exercício. A Sofia aqui também quer falar algumas coisas. Bom dia, Fala bom Sussu. dia. Bom dia. Beijo. Ele mandou um beijinho. Ana, Hum, o grande detalhe é assim, ó, você falou de Deus era detalhista, tem uma parte lá que Deus fala para Moisés assim, Moisés, eu quero que você construa lá aonde vai ser um templo de oração, de adoração, onde vai ser a parte de adoração. Outra parte, e especifica, depois ele vem para Salomão e fala assim, olha Salomão, eu quero que a cortina seja de um tecido tal, eu quero que as vasilhas, os vasilhames sejam feitos pelo fulano de tal. Então, assim, sim, ele sabia quem fazia bem ainda. sabia, As não era, cortinas, a coluna dessa cor. sempre foi detalhista. E assim é na nossa vida, né, Ana? Não é diferente mesmo, não. Ana, Sim, ó, excelente beijo. sábado. Deus te abençoe ricamente. Amém. Sussu, beijo. Titi te ama. Tchau. Fica com Deus. Amém, Beijão. fica com Deus. Ótimo Tchau.